Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vascão, enfim. Fiquei um dia sem trabalhar, né? Então vamos que vamos. Vamos aqui correr atrás do prejuízo e falar muito do nosso gigante da colina. Já temos a arbitragem definida, tá? Para o próximo jogo do Vasco, a partida contra o Cruzeiro. Cruzeiro que inclusive tá de treinador novo e você vai ter informação aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre um possível reforço do Vasco para 2024, tá? O Vasco já teria o seu primeiro jogador acertado para a temporada de 2024 e você vai saber aqui nesse vídeo. Vamos falar do Goiás, que é adversário do Vasco também na luta contra o rebaixamento e também demitiu o treinador. E vamos escutar aqui o presidente, né, eleito do Clube de Regatas Vasco da Gama, Pedrinho, que fala da relação com a 777 e inclusive critica a 777. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet. E lá você tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Você utilizando o nosso código promocional, o seu primeiro depósito você ganha um bônus de até R$ 1.200 para dar os seus palpites lá na 1xBet, beleza? 1xBet parceira aqui do canal Machão da Gama. Vamos que vamos, meus queridos. E vamos começar falando aqui da partida Vasco e Cruzeiro, na verdade. Cruzeiro e Vasco, né, que vai acontecer no Mineirão no próximo dia 22. Bom, o Vasco nesse jogo bem possivelmente terá o desfalque do Medel. O Cruzeiro bem possivelmente vai jogar com os portões fechados, né? Porque teve aquela confusão no jogo contra o Curitiba. O STJD deve suspender o Cruzeiro aí preventivamente, né, por 30 dias sem receber público. Então o Cruzeiro não deve contar com sua torcida até o final do Campeonato Brasileiro. E a punição deve começar exatamente nesse jogo contra o Vasco. Inclusive a gente está de olho, né? Porque quando foi o Vasco naquela partida contra o Goiás, menos de 24 horas depois o STJD já tinha mandado fechar São Januário, né? Agora, com os outros times é sempre uma benevolência maior. Quanto o Cruzeiro, até agora não tem aí nenhuma informação confirmada, né, do STJD em relação à punição. Deve acontecer, mas até o momento não informaram nada. Enfim, e para esse jogo, Vasco e Cruzeiro, Cruzeiro e Vasco, na verdade, a arbitragem já está definida. E Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, vai comandar essa partida dia 22 em BH. Esse será o quinto jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro com o Voaden no apito. Ele apitou 2 vitórias do Vasco, uma contra o Botafogo e a outra contra o Fortaleza, e apitou 2 derrotas do Vasco, uma contra o Corinthians e a outra contra o São Paulo lá no Morumbi. Então está definido aí que Leandro Pedro Voaden será o árbitro dessa partida contra o Cruzeiro. Cruzeiro que terá treinador novo para esse jogo contra o Vasco da Gama. O Cruzeiro estava sem treinador e anunciou hoje que o diretor técnico Paulo Autuori vai comandar a equipe de forma interina até o final do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, enfim, demitiu o Zé Ricardo no domingo, né? E anunciou agora que o Paulo Autuori vai comandar a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro. A situação do Cruzeiro realmente não tá nada legal, né? E que bom que não tá nada legal. Cara, esse jogo o Vasco tem todas as condições de sacramentar de vez a permanência, né, na primeira divisão. Porque se vencer o Cruzeiro, vai colocar o Cruzeiro numa situação desesperadora, vai chegar aos 43 pontos e vai respirar tranquilo, né? Vai ter que buscar ali uma vitória nos jogos finais para poder escapar do rebaixamento. E o Cruzeiro, nesse momento complicadíssimo, provavelmente sem torcida, com um treinador começando, e não é, o Paulo Autuori não é aquela situação de um novo treinador que está chegando, que vai dar aquele gás, que o fato novo, né, que todo mundo sempre fala. O Paulo Autuori já estava na comissão técnica do Cruzeiro, ele apenas vai assumir de forma interina, então não tem aquele fato novo, né, aquele negócio de motivação, etc e tal. Então acho que o Vasco tem todas as condições aí de conseguir um bom resultado contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão, e uma vitória praticamente sacramenta, né, a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom,
Quem também demitiu o treinador foi o Goiás. O Goiás que está ali na 18ª colocação, né? Situação complicada também do Goiás. É um concorrente direto ainda nosso, né? Nessa luta contra o rebaixamento, mas a situação do Goiás está um pouquinho mais complicada. E o Goiás Esporte Clube comunicou o desligamento do treinador Armando Evangelista e a sua comissão técnica da equipe profissional para essa reta final aí do Campeonato Brasileiro. O Goiás bem provavelmente está buscando exatamente essa situação do fato novo, né? De chegar um novo treinador, motivar esse time e conseguir mais pontos. Então, 2 times ali da parte de baixo, né? E situação aí bastante complicada, demitiram os seus treinadores. Meus queridos, vamos falar agora aqui de 2024? A nossa situação ainda não está definida, né? A gente não pode cravar se o Vasco vai jogar a Série A em 2024 ou não. Tá caminhando para que sim, né? O Vasco está caminhando para ficar na primeira divisão. Mas, independente da divisão que o Vasco for jogar, e vai jogar a Série A, né? Vamos pensar positivo. O Vasco vem aí com o Ramon Dias fazendo um excelente trabalho. Até falei no vídeo da manhã. O aproveitamento do Ramon Dias à frente do Vasco em 19 jogos é aproveitamento de 7º colocado do Campeonato Brasileiro, né? O Ramon Dias jogou exatamente um turno comandando o Vasco. Aproveitamento de 7º colocado, né? Uma campanha muito boa do Ramon Dias. Enfim, a gente só tem realmente a elogiar e acreditar que o Vasco vai permanecer na primeira divisão. Mas enfim, no último jogo, na vitória sobre a equipe do América Mineiro, o volante Souza afirmou que vai voltar para o Vasco, tá? Em janeiro de 2024. Vou colocar um vídeo onde ele conversa ali de uma forma informal, né, com um torcedor que pergunta: volta pro Vasco, Souza? Volta pro Vasco, Souza? Ele faz um sinal de positivo e fala que volta em janeiro. Confira. Olha o Souza curtindo aí, Vasco. O Souza que, antes de assinar, né, com o futebol chinês, já tinha dado uma entrevista dizendo que ficou muito próximo de acertar com o Vasco, né, que ele tinha conversa ali com o Paulo Brax, mas que naquele momento, por conta da lesão que ele tinha no joelho, ele preferiu ir para o futebol chinês para tentar se recuperar lá, porque a vontade do Souza sempre foi voltar para o Vasco só quando ele estiver 100% pronto para ajudar. E isso deve acontecer em janeiro, né? Parece que está quente realmente pro Souza reforçar o Vasco aí em janeiro. Ele que é cria do Vasco, cara, é um cara que eu respeito muito, que admiro muito e torço muito para que ele volte, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar demais o Vasco na temporada que vem. E bom, o Souza inclusive falou, né, ali nas redes sociais, teve uma torcedora que perguntou se ele aceitaria desculpas, né, dos torcedores que xingaram ele, etc e tal, e o Souza postou o seguinte: o primeiro a pedir perdão sou eu por não ter cumprido com a palavra. Entendo o amor e o ódio do torcedor. Nós temos que jogar e provar todos os dias. Mas, se falar de nível técnico, eu jogo em qualquer time do Brasil hoje. Tá confiante, hein, Souza? Tá confiante. E, cara, torço muito para que ele volte sim e que venha pro Vasco em 2024, que com certeza vai ser muito útil. Para encerrar esse vídeo aqui, eu vou colocar o Pedrinho. Pedrinho que foi eleito presidente do Vasco aí no último sábado. E ele deu uma entrevista ao Lancinete, onde ele fala como vai ser a relação dele com a 777 e critica o planejamento da 777 para 2023. Confira só. Quando você tem 30%, obviamente você é minoritário. A 777, que se tornou o Vasco SAF, é a majoritária. Isso não quer dizer que eu não tenho futebol. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu preciso ter voz para representar os 30%. Eu não posso, obviamente, aceitar que o Vasco ele é transferido para uma empresa americana e essa empresa, sem nenhum alinhamento institucional, afetivo, de DNA do que é o Vasco, e, pelo visto, sem algum planejamento esportivo, através das dificuldades que o Vasco tem enfrentado dentro de campo, tendo que reagir num momento de emergência, de urgência, eu não vou ser passivo. Eu não posso ser passivo como foi a gestão que ainda exerce o cargo até o final desse ano, que foi uma gestão que não fez uma gestão conjunta com a 777. Praticamente ela passa e transfere a responsabilidade do futebol para a 777, como se estivesse lavando as mãos, e completamente deixa de lado completamente o futebol.
Então tá aí, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que é importante, se inscreva aqui no canal e olha só, tá aparecendo aí na sua tela essa camisa do Payet, hein? Personalizada lá na Foot Fanatics. Você pode comprar com 10% de desconto utilizando o cupom MACHÃO10, beleza? Tá tudo explicadinho aqui na descrição desse vídeo. Foot Fanatics te espera e entrega na sua casa. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima. Fui!